Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversas camisetas que brilham no escuro, moletom do assombrado, moletom que brilha no escuro. Tem também boné, como esse aqui que eu tô usando, e outros mais. Bom, pessoal, dá uma olhadinha, uma fuçadinha na loja, que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Então, vamos com o relato de hoje. Já falei do like? Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Mas vamos ao relato de hoje, que é este daqui. As pulgas gigantes. Ota, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E hoje vim para contar um relato que aconteceu com a minha mãe quando eu era muito pequena. Mas como minha mãe é uma senhora que adora repetir histórias, já ouvi esse relato dela centenas de vezes. Pode ficar tranquila que não terá nomes e se tiver estarão trocados. Obrigada. Então, minha mãe é uma pessoa do sangue bem quente, assim como eu. Não leva desaforo para casa de ninguém. Certo dia, ela, meu pai, eu, meu irmão e minha irmã nos mudamos de casa. Eu era, como já disse, muito novinha e a minha irmã encrenqueirinha, assim como a gente. Ela estava brincando com a neta da vizinha na frente de casa. Éramos novos na rua e por um desentendimento de criança, acabou que a minha irmã deu uns puxões de cabelo na menina e uns tapas. Logo em seguida, essa menina foi para a casa dela chorando. E depois de uns 3 minutos, a minha mãe estava lá fora de casa, né? Estava para fora de casa, esfregando roupa num tanque, pois naquela época não tínhamos condições de ter uma máquina de lavar. Quem tinha uma máquina dessas eram só os ricos. E então, a avó daquela menina morava na frente de casa e começou a fazer a maior gritaria, desferindo palavras de baixo calão para minha mãe e dizendo coisas assim, por exemplo, se mudou ontem e tá se achando a dona da rua? Pensa que manda em alguma coisa? Mas não manda em nenhuma. E falou um monte de coisa. Nisso, a minha mãe, muito nervosa já, pegou um pedaço de pau e foi na frente da casa da véia. Foi na frente da casa da véia pedindo para ela sair lá fora, que ali dentro do pátio dela ela não ia fazer nada, mas quando saísse ali na rua, aí ela ia ver uma coisa. Meu tio, que também era vizinho, foi lá fora, acalmou minha mãe, que depois disso foi para dentro de casa, tá, né? Acalmou. Esqueci de mencionar aqui que essa velha era muito amiga da minha avó, que não vê maldade nas pessoas, sabe? Minha avó não vê maldade nas pessoas. E toda a vida, essa mulher, essa vizinha velha da frente aí, ela estava enfiada dentro da casa da minha avó, fazendo fofoca, falando mal da vida alheia. Bom, esse mesmo tio morava na casa ao lado da velha, que eu vou chamar aqui de Maledite, para ficar mais fácil. Ele viu, numa noite, por cima do muro, que ela estava fazendo um trabalho ali no terreno dela, com umas velas e umas coisas estranhas, porque ela era macumbeira. Ela era uma macumbeira que todo mundo da rua tinha medo. E assim que ela viu o meu tio ali por cima do muro, pegou as velas e entrou para casa correndo. Ele achou aquilo muito estranho e comentou com a minha mãe, que disse que não tinha medo dela não, e que se toda a rua deixava ela fazer o que quisesse por medo, ela falou que não tinha medo dela não, que se toda a rua deixava ela fazer o que quisesse por medo, com ela ia ser diferente. E ficou por isso mesmo. E aí, depois disso, a nossa vida começou a desandar completamente. Minha mãe, muito evangélica, começou a perder a fé, pois eu era uma criança muito doente. Eu vivia sendo internada por conta de pneumonia, de alergias que eu tinha na época. E como ela é de 1971, acredito, ela pegou a época onde os antigos viam lobisomens,
essas coisas estranhas aconteciam, sabe? Pois quando ela era criança, morava mais pro interior. E por isso, ver coisas estranhas era assustador. Porém, até que era normal. Aí um dia eu acordei aos berros de madrugada, gritando, chorando, falando que estava com dor em tudo. Tava com dor no corpo inteiro. E depois que pediam para eu mostrar onde doía, eu dizia que não doía nada. E logo em seguida eu voltava com os gritos reclamando das dores. Meus pais foram de madrugada mesmo na casa do pastor, que não se recusou a nos atender, pois era muito amigo da família. Ele fez uma oração por mim. E aí eu fui parando de chorar e dormi nos braços do meu pai. Logo em seguida, ele disse para eles que era uma... Peraí, eu vou espirrar. Eu acho. Aê! Espirrei. Bom, aí eu fui parando de chorar. E em seguida, ele disse para os meus pais que era pra gente mudar o quanto antes. Pois onde a gente morava era um lugar cheio de demônios e coisas ruins. Que alguém ali estava tentando contra a vida da nossa família. Minha mãe ficou espantada, mas como o dinheiro era bem curto naquela época, até que achássemos uma casa que coubesse no nosso orçamento e não fosse assim num bairro muito perigoso, ia demorar um pouco. No outro dia, Ana, o meu pai ficou assistindo TV na sala com a luz apagada enquanto minha mãe foi dormir. Logo em seguida, ele, aos prantos, gritou para minha mãe ir até lá, e assim ela fez. E qual não foi a surpresa dela quando viu uma fileira de pulgas do tamanho de baratas adultas entrando na casa, uma atrás da outra, em fila indiana. Eles afirmam com toda a certeza do mundo que eram pulgas de cachorro, sim, e que não era nenhum outro inseto desconhecido, não. Isso só serviu para atormentar ainda mais as nossas vidas. Minha mãe fez uma oração, matou aquelas pulgas gigantes, jogou no terreno ao lado que não era ocupado por ninguém. E depois de um tempo conseguimos alugar uma casinha e estávamos de mudança. Iríamos embora no outro dia mesmo, quando minha avó foi nos visitar e minha mãe reclamou para ela de fortes dores de barriga. Nisso minha avó foi dar uma passadinha na sua amiga velha do diabo, que como eu já comentei, era vizinha, né? A que tava lá fazendo as coisas com as velas no quintal. Depois de uma meia hora e de uma sessão de chimarrão com a velha, minha avó volta para nossa casa e diz para minha mãe: "Olha, filha, eu trouxe esse chazinho aqui que a dona Maledite fez para sua dor de barriga, tá? Diz que é tiro e queda, muito bom." Minha mãe, com todo o seu deboche, disse: "Ah, e ela que fez, é?" E jogou tudo o chá na pia. Fez bem. Depois que nos mudamos de lá, nunca mais aconteceram coisas estranhas com a gente. Conseguimos mudar de vida, compramos um terreno, fizemos a nossa casinha própria. E a Maledite? Bem, os filhos não a visitam porque sabem que a mãe não tem uma boa fama e que do jeito que ela é, até pode fazer alguma coisa contra os próprios filhos. Isso mesmo, ela é uma mulher daquelas que até os filhos temem. Depois de um tempo, nos mudamos de estado. Conseguimos um terreno ainda maior, fizemos uma casa melhor e vivemos bem. A Maledite certamente teve o seu karma em dobro por tudo de ruim que fez contra minha mãe e vai saber mais contra quem. Então, Ana e Assombrados, essa foi a história da minha família. Espero que gostem. Beijos. Beijos pra você. Muito obrigada pela sua história. Gente, então, peraí. Tá, a mulher fez as coisas, ela era, né, talvez também um pouco encrenqueira. Sabe aquele tipo de pessoa que tem acesso ou sabe lidar ali com as magias, com os trabalhos, só que qualquer coisinha, qualquer desavença que tenha com um vizinho, uma discussão, a pessoa já vai lá e já vai querer acabar com a vida da pessoa, sabe? Já vai querer jogar alguma coisa, sabe? Então a pessoa não tem, tinha que ter
Pra fazer magia, você tinha que ter um... como que é quando você vai tirar porte de arma? Você tem que ter... Ou direção... Ai, me fugiu a mente o nome. Psicotécnico. Alguma coisa do tipo, sabe? Então, você tem que ter um laudo ali. Mas tem muito isso. Então, qualquer discussão, qualquer coisa, já vai lá fazer uma magia pra atrasar a vida da pessoa, pra não sei o que lá. Né? Não é bom, principalmente pra ela, porque a pessoa conseguiu sair dessa, tá bem de vida e tal, e ela, muitas vezes, está colhendo aí todo o mal que plantou. Né, por coisas bobas, muitas vezes, coisa que dá pra resolver, que dá pra conversar, que, né, não precisa aí de qualquer coisa jogar magia pra acabar a vida dos outros, né? E o chazinho, coitada da avó, né, inocente, ainda vai lá na amiga e a outra manda um chá pra... Então, mas será mesmo que ela fez? Algumas coisas ali parece que confirmam, né? Que ela possa realmente ter feito. E os filhos também já não são muito assim com ela, vai saber. Que ela não entra em muitos detalhes aqui, mas o que mais essa mulher já fez? E as pulgas, gente, é isso que eu queria entrar. E essas pulgas, eles têm certeza que eram pulgas do tamanho de barata, gente, barata adulta. Barata é desse tamanho, as baratonas. Desse tamanho, as baratona. Aí uma pulga. Meu, pulga é um negocinho desse tamanho. Titico assim, né? Você pega ali as pulguinhas que estão andando no pelo dos bichos. Agora, uma pulga deste tamanho, várias, entrando na casa em fila indiana. Aí eu penso o seguinte, será que realmente havia pulgas gigantes ali ou alguma coisa foi feita na mente deles? Porque... Como eu digo, muitos relatos, você escuta lá os barulhos. Eu lembro de um relato que a moça tinha um monte de larvas na cama dela e ela levantou tudo e de repente quando ela chamou, não sei se foi a mãe para ver aquilo, já não tinha mais nada. Então aquilo foi alguma coisa atacando a mente dela, para ela acreditar que aquilo tá ali, e aí a pessoa vai ficando meio doida, né? Porque você fala, eu vi, mas não tem mais. Então, será que eu tô louca? E começa a perturbar, e começa... Porque por mais que não exista ali, a sua mente viu alguma coisa, aí você vai começa a ficar confuso. Será que não foi o caso que fazia parte, às vezes, do trabalho e eles viram essas pulgas gigantes entrando, ela realmente... matou essas pulgas e jogou pro lado do muro, mas será que não estava só na mente deles? Será que realmente houve ali umas... Porque tem outros relatos também que mostram infestação de lagartas, infestação de baratas, infestação de formigas, de larvas que vêm não sei da onde, ficam apenas naquele terreno, sabe? Outros relatos de maledite que envolvem isso. E nesse caso eram essas pulgas, que ele inclusive se assustou muito ao ver. Né? E tem certeza que eram pulgas, não era nenhum animal desconhecido, algum outro tipo de inseto ou besouro. Até porque, gente, que inseto que entra em fila indiana, assim, entrando em casa? Nunca vi besouro em fila. Eu vejo formiga. Formiga anda em fila, mas formiga você identifica, mesmo sendo aquelas formigonas, assim. Dá pra identificar que é uma formiga. Agora, uma pulga. Hein? Coisa dos trabalhos da Maledite. Você já passou por algo parecido? Manda o seu relato pra gente. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.